Olá, espero que você tenha um dia com serenidade, um dia de aprendizado e realizações. Hoje é dia da minha newsletter semanal. Se você já está comigo, já sabe desse padrão. Quem não está, eu sempre faço questão de esclarecer. Toda segunda-feira, quando gravo esse áudio, eu também produzo uma newsletter semanal, que é a oportunidade que eu tenho de desenvolver um tema em mais profundidade. Esse tema, ele se traduz num texto. Esse texto, tanto você pode acessar na descrição desse áudio, quanto, se você desejar, receber na sua caixa postal, no seu e-mail, na minha lista de e-mails. É só ir lá no sandromagaldi.com.br/assinar e você vai receber no seu e-mail a minha newsletter da semana, toda segunda-feira pela manhã. A dessa semana é muito interessante, porque eu lembrei de um caso. Ontem eu recebi um anúncio de um novo serviço do Uber, o Uber Táxi. E aí eu me lembrei, não pude deixar de me lembrar de uma experiência pessoal que aconteceu lá por 2017. Eu participava do Nerdcast Empreendedor, um dos projetos que eu mais tinha o prazer de participar, um podcast realizado com o Jovem Nerd. Na época eu estava à frente do meusucesso.com, esse projeto foi idealizado pelo Flávio. E em 2017, aquela briga entre taxistas, uberistas e tal, e eu falei, tá lá gravado no podcast, pena que eu não lembro qual é a edição, qual é o número. Eu falei, se fosse os taxistas, procuraria o pessoal do Uber para propor uma parceria estratégica. Por quê? O que eu estava enxergando? Olha, o Uber tinha um desafio, que era cobrir rapidamente o mercado brasileiro com um volume importante de motoristas. Ele estava começando só, hoje são 800 mil uberistas. Naquela época, não. Por outro lado, os taxistas tinham as suas limitações claras devido à não adoção tecnológica que o Uber trazia. Que tal unir essas forças? E nesse sentido tinha uma outra ameaça. A 99, que começou seu projeto como 99 Táxi, trabalhando exclusivamente com taxistas, já dava indícios que ia abrir seu aplicativo, tanto que você já podia tanto alugar, pedir um táxi, quanto um carro convencional. Então eu até comentava nesse podcast, a ameaça está dentro do próprio parceiro, porque ele fazia a comparação dos dois serviços. Falava, se fosse eles, procurava o Uber. Foi até interessante, me lembro que o Flávio deu uma gargalhada, eu falei, puta, que ideia interessante e tal, nós brincamos com isso. Evidentemente ela foi ignorada pela categoria, né? Evidentemente, eles preferiram ficar tentando bloquear a evolução da tecnologia com marcos institucionais, proibindo Uber e não sei o quê, e deu no que deu. Hoje você tem mais ou menos 3 vezes mais motoristas de Uber no Brasil do que motoristas de táxi. E é evidente que houve uma consequência, uma influência nos seus negócios. Alguns estudos, inclusive, mostram que o negócio de táxi aumentou, porque as pessoas, ao não adotar os seus carros próprios, antes da pandemia, evidentemente, acabavam também pedindo táxi, sobretudo em cidades como São Paulo, que tem o benefício do táxi circular por corredores de ônibus, essa história toda. Mas o que me chamou a atenção para esse post foi, isso foi em 2017, cara. E se esses caras tivessem tido essa ideia antes e não aguardassem 4 anos para fazer isso? Evidente, tanto o Uber quanto os motoristas de táxi. Será que eles não poderiam ter uma vantagem competitiva maior ainda? Será que eles não podiam se adaptar melhor a esse contexto? E aí vem o grande insight que eu comentei no meu áudio de ontem, quando eu fazia aí o endosso para o livro do meu amigo Guilherme Horne, né? O Mindset da Inovação, que ele comenta que a disrupção não acontece por acaso. E aí vem a estrutura que eu quero deixar como mensagem para você hoje. A nossa tendência é perceber mudanças bruscas na realidade em que estamos inseridos e menos as mudanças lentas. E aí você tem tanto a ameaça quanto a oportunidade. A ameaça, se você não percebe esse processo evolutivo, qual que é a ameaça que pode acontecer? Quando ele se consubstancia de uma forma mais consolidada, você ficou para trás. Aí você vai ter que literalmente correr atrás do prejuízo. A oportunidade. Se você enxerga uma mudança lenta que vai se consubstanciar em algo concreto de alto impacto, se você consegue se integrar a essa mudança, se você consegue se integrar, a esse movimento com antecedência, você pode ser um protagonista desse novo comportamento do seu cliente ou desse novo comportamento organizacional. Dessa forma, em qualquer uma das perspectivas, a atenção que eu quero lhe despertar é para estar atenta e atento aos movimentos do mercado, sobretudo derivados desse novo mundo em transformação, que já era uma realidade com a tecnologia,
e agora com os efeitos advindos da pandemia. Os movimentos que eram até então ondinhas, marolas, viraram ondas e são tsunamis. Se você pegar ele lá no começo, quando ele é uma marolinha, você pode surfar essa onda com mais propriedade. Não corra o risco dos motoristas de táxi. Aprenda com a lição do Uber Táxi. Olha lá, tá lá gravado, né? Se alguém tiver aí a edição que foi esse programa, se alguém conseguir ouvir, me manda, que vai ser legal, esse trecho do áudio é muito bacana. Espero que você tenha um excelente dia e até amanhã.